Boa tarde amados amigos e irmãos aos presentes, amáveis amigos, irmãos e aqui todos os que presentes estão conectados e a todos por os que estão internet ou conectados pela satélite internet Amazonas. ou pelo satélite Es para mí Amazonas. una bendición Para mim, y privilegio grande é uma bênção estar e con ustedes um grande privilégio en esta ocasión estar aqui nesta para ocasião compartir con ustedes para compartilhar com vocês alrededor de la palabra de Dios, alguns momentos de momentos companheirismo de espiritual compañerismo em torno da palavra de Deus. espiritual. Para esta ocasión Para esta ocasião, tenemos nós la lectura Temos de Apocalipsis capítulo 22, a leitura versos 16 al 17, do Apocalipse capítulo y 22, dice así: versículos 16 e Eu, Jesus, 17, onde diz he assim: enviado mi ángel para Eu, daros Jesus, testimonio enviei de o meu estas anjo cosas en las iglesias. para vos testificar Yo soy estas la coisas raíz nas y el linaje de igrejas. David, Eu sou a la raiz e a estrella geração de Davi, resplandeciente, a resplandecente estrela da manhã. y el espíritu y la esposa E o dicen, Espírito e a esposa Vem. dizem: Vem. y el que oye, E quem ouve, diga: Vem. y el que tiene E sed, quem tem venga, sede, venha. y el que quiere, E quem quiser, tome del agua de la tome vida de graça gratuitamente. da água da vida. Que Dios bendiga nuestras almas con su Que Deus palabra, abençoe as nossas nos almas com a permita sua entenderla. palavra e nos permita Nuestro tema entendê-la. para esta ocasión es O nosso tema para esta unidos con ocasião el é ángel, Unidos com o trabajando anjo, en los proyectos trabalhando nos divinos. projetos divinos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Tenemos en el programa divino No programa divino, nós las temos diferentes manifestaciones as de Dios, diferentes manifestações de tanto Deus, en el Antiguo Testamento tanto no o Antigo Antiguo, Testamento, no Antigo Pacto, como también en el Nuevo Pacto, como el no Novo Testamento, Pacto também. No Novo Testamento, siempre hemos visto onde sempre la vimos presencia de Dios a manifestada. presença de Deus Así como manifestada. es la historia bíblica, lo hemos Assim, visto manifestado en la forma de luz, a história bíblica la columna del mostrou fuego, el ángel del pacto, y en algunas ocasiones se dejó ver en forma de hombre de otra dimensión, E o sea, de vimos ángel, o llamado anjo ángel del do el ángel pacto de Dios, manifestado na forma de luz, numa coluna de podemos fogo. comprender E em algumas que es el ocasiões cuerpo angelical de Dios, se deixou ver na forma de um homem de outra dimensão, ou seja, de anjo, cuerpo, chamado o anjo do pacto, o anjo de Deus, y es onde también podemos llamado compreender que é o corpo angelical de Deus ou o corpo teofânico, corpo de outra dimensão, e também chamado a imagem do Deus vivo. A imagem de Deus é o seu corpo angelical chamado o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. E depois, a semelhança física de Deus é Cristo no seu corpo físico há 2000 anos atrás. No seu corpo de carne chamado Jesus, nascido através de uma virgem, da descendência do rei Davi. E esse corpo físico é a semelhança física de Deus. Por isso é que Jesus dizia: quem me viu, viu o Pai. Como qualquer um de vocês pode dizer que quem te viu, viu aquele pelo qual seu nome é mencionado. Porque viu o que é a sua semelhança física. Porém, com tudo isso, no capítulo 1 de São João, no versículo 18, nos diz: jamais alguém viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou, ou seja, o deu a conhecer.
En algunas ocasiones, Em algumas ocasiões, cuando aparecía el ángel del pacto quando o anjo do pacto aparecia, y hablaba con diferentes falava personas, com diferentes en pessoas diferentes ocasiones, em y los diferentes que habían tenido ocasiões. esa experiencia de ver a ese ángel decía que vieron a Dios. E essas pessoas que tiveram essa experiência de ver esse anjo Cuando una persona diziam ve que viram a Deus. É o mesmo quando uma pessoa vê o cuerpo angelical o espírito ou o corpo angelical de outra pessoa fulano de tal, e pero lo que vio diz: fue vi fulano de tal. cuerpo angelical. Porém, o que viu foi o seu También corpo cuando ve a la angelical. persona físicamente dice, vi a fulano Como de tal, também quando vê a pessoa pero lo que vio fisicamente fue la diz: casa terrenal, eu vi fulano de tal. porque la Porém, o persona que es viu foi a alma sua casa terrena, viviente, porque a pessoa é uma que alma vive en vivente esta tierra, en medio de los seres humanos, en un cuerpo físico, que vem donde también está el num cuerpo corpo angelical físico, de la persona. no meio dos seres humanos nesta terra, Es, onde também está o corpo angelical dessa pessoa. por eso Cristo decía, Assim, el Padre é o mayor mistério de que Deus yo, e de Cristo. Por isso Cristo dizia: porque es mayor o Pai é maior do que eu, Dios, el porque Padre, Deus, o Pai, que la casa é maior que do él que a habitaba. casa em que ele Vean, de habitava. eso nos habla Hebreos Vejam capítulo que foi disso 3, que verso 1 en adelante, nos falou E a outro carta aos lugar, Hebreus no quando nos capítulo diz 3, do versículo que 1 em diante, e em el outros que hace la lugares, casa es mayor onde nos diz que que la casa. quem fez a casa Y Cristo en é otro maior do que sentido ela. E numa ocasião, destruyó Cristo este disse: templo, y en 3 días yo lo destruam levantaré. este templo, Todos e em pensaron que 3 estaba dias hablando eu del levantarei. templo de piedras, Todos pensavam pero le que estaba estivesse hablando de su falando do cuerpo templo de pedras, físico, mas ele estava que falando do seu es la corpo casa físico, que é a humana casa de Deus. humana de Deus, la a casa donde onde Deus habitaba en toda habitava su plenitud. em toda a sua plenitude. Así como Assim como el apóstol Pablo o lo apóstolo dice también Paulo também nos falou em Coríntios Corintios e em outras escrituras, que somos templo de dizendo que nós somos Dios, y templo que el de Espíritu Deus de Dios mora. e que o Espírito de Deus em habita em nós. Si Se somos nós templo, somos casa de templo, Dios. somos casa de Deus. En el Antiguo Testamento, la casa de Dios A casa de Deus no Antigo Era Testamento el tabernáculo era o tabernáculo que Moisés construiu, e depois era o templo que o rei Salomão construiu. E o povo de Israel, como povo, é o povo casa de Deus. Assim, a casa de Deus, o novo templo, El templo de Dios espiritual es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, cada creyente en Cristo assim, también a casa de Deus, o templo de Deus espiritual no novo pacto, é a igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, cada crente em Cristo também é a casa de Deus, templo de Deus, para Deus morar nessa pessoa. E o lugar de morada de Deus no tabernáculo que Moisés construiu e depois no templo que o rei Salomão construiu, era o lugar santíssimo, em cima do propiciatório, que era a tampa da arca do pacto. E Deus morava ali, no meio daqueles 2 querubins de ouro, que estavam sobre o propiciatório, que também era de ouro, e também essa tampa da arca do pacto era de ouro. E no Novo Testamento, podemos ver que a igreja, o templo espiritual de Deus, esteve sendo construído na mesma ordem. E vemos que o maior encontramos que é aquello de lo cual se hace un tipo y figura. é aquilo Y el tabernáculo que construyó do Moisés qual está se en faz nosotros um de tipo e Salomón. figura, um modelo. Es el tipo y figura E o tabernáculo de la iglesia
que Moisés construiu, bem como o templo que o rei Salomão construiu, são tipos e figura, modelo da igreja do Senhor Jesus Cristo e de cada crente em Cristo como indivíduo. Por isso, Cristo dizia: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Falando do seu corpo de carne. Destruam este corpo e em 3 dias eu levantarei. Isso é o que ele estava dizendo. E no 3º dia o ressuscitou. Por isso ele disse. Porém, ele não falava do templo de pedras, senão falava do seu corpo como templo espiritual. Isso está no capítulo 2 de São João. A partir do versículo 19. São João capítulo 2. Versículos 19 ao 21, onde disse: Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu: e disse-lhes: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ou seja, que o corpo físico é um templo. O corpo físico de Jesus é o templo perfeito de Deus. Por isso, depois já não se fazem sacrifícios de animais. Porque no templo e pelo templo de Deus foi feito o sacrifício perfeito de Cristo para tirar o pecado do ser humano, e já não são requeridos sacrifícios de animais. E a igreja agora é o templo de Deus como o corpo místico de crentes. E cada crente em Cristo como indivíduo é um templo de Deus. Vejam aqui na carta aos Hebreus, capítulo 3. No capítulo 3, dos versículos 1 até o 6 nos diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém. Mas quem edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente
conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aqui podemos ver que ahora la casa de Dios en el nuevo pacto es la iglesia del Señor Jesucristo. Aqui podemos ver que a casa de Deus agora no novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E cada crente em Cristo como indivíduo é casa de Deus, para a morada de Deus em Espírito Santo, na alma desse crente. Assim como no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, o lugar de morada de Deus também era o lugar santíssimo. Consequentemente, o lugar santíssimo na pessoa é a sua alma. E, como Deus morou com e no seu povo Israel, o povo terreno, assim esteve atuando no povo celestial que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde nós vemos o Espírito Santo trabalhando e cumprindo as promessas correspondentes a cada tempo. E como enviou juízes e profetas ao povo hebreu, se revelou e revelou a eles a palavra que Deus queria falar ao povo, o que fez através dos profetas. Agora, sob o novo pacto, está no meio do seu povo, do seu templo espiritual que é a sua igreja, e enviou apóstolos, profetas, evangelistas e pastores à sua igreja. E porquanto a palavra de Deus não vem ao povo, senão por meio do Espírito Santo, através dos profetas, enviou um mensageiro para cada etapa da sua igreja, a quem se revelou, e lhe revelou a palavra de Deus correspondente a esse tempo. Ele a proclamou, e com essa mensagem foi chamado o grupo de escolhidos de cada era. Essa é a forma. O mensageiro capta essa mensagem, a proclama, a prega, isto é, tocando a trombeta de Deus. Assim Deus chama e reúne os escolhidos de cada era junto a esse mensageiro e levanta entre eles pastores, evangelistas, missionários e assim por diante, os quais se mantêm unidos a esse mensageiro. E a palavra que Deus dá para esse mensageiro, esses missionários, pastores e evangelistas a tomam e também a levam para outros lugares. E Deus os utiliza nessa forma. E é assim como Deus chama e reúne os seus escolhidos em cada era. O que significa que se Deus vai reunir escolhidos em um tempo, então Deus falará e chamará. Cristo disse: eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. A voz de Deus, a voz de Cristo, é a voz do Espírito Santo de era em era, manifestado no mensageiro de cada era, revelando ao mensageiro a sua palavra para essa era. Ele falando-a, proclamando-a, e ungido com o Espírito Santo, é a voz de Deus para esse tempo, para essa era, para essa etapa da igreja. E estar escutando
a El voz, mensaje de ese a mensajero mensagem desse es estar mensageiro. escuchando qué? Isso La voz de é Dios. estar ouvindo o quê? La voz de Dios por medio del Ouvindo a Espíritu voz de Santo Deus, través a voz del de instrumento que Deus tiene. por meio do Espírito Santo, Ese tiempo, falando através do instrumento que ele tenha para esse tempo. Foi disso que o reverendo William Branham nos falou decía quando disse cómo funcionaba todo como el programa divino. funcionava todo o programa divino. También él nos habló Ele também nos falou de que el ángel desse anjo que le reveló a Juan que todas revelou a João todas esas estas visiones. visões. En las edades, página 265 dice, le daré la estrella de la mañana y le daré la estrella de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella. Vejam aqui na página 265 do livro das Eras. Ele disse: Eu lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse 22, 16. Até que o dia esclareça e a luz da manhã saia em vossos corações. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo esses versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito Santo está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo em relação a si mesmo e depois às eras por vir. Como já temos mencionado, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca numa completa união com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque eles brilham com uma luz emprestada ou luz refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz durante a noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. O reverendo William Branham, falando a respeito do anjo que deu a revelação do Apocalipse para João, vejam o que ele disse nas páginas 40 e 41, no parágrafo 330 do livro das citações, em espanhol. Ele disse: e foi enviado ao... Isso significa, por seu anjo a João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo. Porém, sabemos que era um profeta, porque a Bíblia em seguida diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas que hão de suceder brevemente. Logo, vemos que João, quando começou a adorar o anjo lhe disse: olha, não faças isso. Revelação, Apocalipse capítulo 22. E disse: porque eu sou siervo contigo, porque eu sou siervo juntamente com os profetas.